Mercedes lançou a última geração dos motores OM 471, 6 cilindros em linha, aproximadamente 13 litros, Euro 6. São os novos motores da Mercedes-Benz para caminhões pesados, os Actros. Então vamos dar uma olhada nele. Aqui a gente tem uma apresentação breve desse motor, uma animação. A gente consegue ver bem as partes e as melhorias que ele teve em relação ao seu antecessor. Então aqui de cara a gente já vê uma hélice de ventilador de plástico, com uma embreagem viscosa, uma hélice bem grande, né? O motor é grande, então precisa de um sistema de refrigeração bem dimensionado. Então olha o tamanho dessa ventoinha, né? Dessa hélice. Tem muitas pás, é do tipo de embreagem viscosa, como todas são hoje em dia. Hoje em dia ou são elétricas ou são desse tipo com embreagem viscosa. Motores diesel muito grandes, como é o caso desse Mercedes 471, eles usam essas hélices com embreagem viscosa, que elas são mais confiáveis. Já que motor a diesel, elas ficam ligadas o tempo todo, né? Aqui a gente tem uma lateral do motor, a gente consegue ver bem as partes, a gente consegue ver o módulo de gerenciamento eletrônico do motor, a gente consegue ver um compressor com 2 pistões tocado pela parte traseira do motor. Os motores seguem aquela tradição do trem de engrenagem ser traseiro, então todas as engrenagens desse motor é traseiro. Esse motor ele abandonou uma característica dos motores da Mercedes até então, que era comando de válvulas no bloco varietado para acionar as válvulas. Esse motor perdeu isso. Ele agora usa trem de engrenagens traseiro, que toca 2 comandos de válvulas no cabeçote que acionam as válvulas. Na verdade a gente vai ver que são 4 comandos. Ficou muito parecido com os motores da Volvo nesse ponto. A gente consegue ver que agora algumas peças são de plástico. Estranhamente o cárter também é de plástico. É estranho uma peça dessa ser de plástico, mas aqui a gente vê que é de plástico. Coletor de admissão também em plástico. Então, coletor de admissão e cárter em plástico. Por que isso? Um cárter de plástico? Para diminuir peso. Esses motores 13 litros, 6 cilindros em linha, eles chegam fácil, em 1 tonelada. Então, eles tentam aliviar aonde eles podem. Esse motor usa plástico no cárter, coletor de admissão, a tampa das válvulas lá em cima, que contém aquele respiro do motor, também é toda em plástico. Agora, como ele usa um cabeçote inteiriço, um cabeçote todo inteiriço, como são nos Volvo, ele também usa uma tampa de plástico inteiriça lá em cima, onde tem a separação do vapor do óleo para um respiro mais refinado. Então essas peças são de plástico nesse motor, e com isso a Mercedes consegue aliviar peso, tirar bastante peso do motor, né? Já que esses motores são bem pesados. A gente consegue ver um filtro de óleo do tipo refil aqui, a gente consegue ver uma bomba de água desse lado também, ó. A gente consegue ver um módulo da bomba de água aqui, que também contém aquele trocador de calor do óleo. Nessa lateral do bloco tem aquela região onde vai alojado o trocador de calor, nesses novos motores da Mercedes. Vem junto com a bomba de água essa peça. E a bomba de água é tocada pela correia de acessórios do motor, que fica aqui na dianteira. Como o trem de engrenagens é lá atrás e a bomba de água fica aqui na frente, então é tocado por correia de acessórios. A correia de acessórios desse motor toca o alternador, a bomba de água e o compressor do ar condicionado. Está aqui o filtro de óleo, né, do tipo refil. Você só troca o refil e fecha novamente. Aqui a gente tem detalhe para a bomba de alta pressão de combustível, né? Uma bomba de alta com duto único, os 6 bicos injetores, a linha de entrada, a linha de retorno. É um sistema que já está sendo usado há muito tempo e não muda, né? A bomba de alta é tocada pelo trem de engrenagens traseiro do motor, junto com o compressor de ar dos freios do caminhão. Então o trem de engrenagem traseiro toca todas essas peças, menos a bomba de água. Aqui a gente tem um detalhe para o bico injetor. Ele é um bico injetor bem especial. Ele tem 8 furos de injeção,
Então ele borrifa com 8 jatos dentro da câmara de combustão, que no caso desses motores está no pistão. Então a câmara de combustão ela também foi redesenhada, ela tem um desenho novo se comparado ao modelo antigo. Então bicos com 8 jatos e uma câmara de combustão com desenho novo, isso dá uma melhor eficiência para a combustão desses novos motores da Mercedes-Benz. Aqui a gente tem a válvula EGR. Antigamente a válvula EGR era um trambolho, você tinha um sistema que ficava recirculando os gases de escapamento o tempo todo, passava por aquele radiador de água do EGR, ia para o coletor de admissão. Antes de entrar no coletor de admissão e ser admitido, tinha um controle, tinha uma válvula, tipo uma borboleta de acelerador que fazia o controle, tinha sensores. Então o computador do motor ficava gerenciando aquela borboleta para readmitir os gases de escapamento. Isso mudou, a Mercedes melhorou bastante nessa parte, ela colocou uma válvula aqui no escapamento, no coletor de escapamento, e ela eliminou todo aquele sistema que tinha lá na lateral junto ao coletor de admissão. Então, com uma simples válvula no coletor de escapamento, a Mercedes tirou um monte de sensores, borboletas, válvulas que ficavam do lado da admissão, lá junto ao coletor de admissão. Então esse novo motor ele tem um coletor bem simples e um EGR também bem simples. É só um direcionamento de gases para aquele radiador onde resfria os gases e uma entrada bem simples no coletor. Então a Mercedes ela conseguiu economizar bastante com essa nova válvula EGR. O turbo é um turbo assimétrico. Ele não é mais de geometria variável. A Mercedes ela teve uma sacada de fazer um turbo assimétrico para substituir os turbos de geometria variável. Antigamente os turbos precisavam de um uma eletroválvula, né, gerenciada pelo computador do motor para atuar naquelas aletas, né, para modificar a geometria da turbina, né. Então a Mercedes eliminou tudo isso. Tirou todo aquele sistema de motor de passo gerenciado pelo computador, aquele sistema de aletas do turbo, aquelas hastes, tirou tudo isso com essa construção assimétrica do turbo. Repare que esse lado aqui é menor e esse lado aqui é maior. Então tem uma divisão no coletor de escapamento, ó, dá para ver aqui. Os gases do cilindro 1, 2 e 3 entram nesse orifício, os gases do cilindro 4, 5 e 6 entram nesse coletor aqui. A gente chama de pulsativo, bipulsativo, enfim. Só que a Mercedes ela foi além. Ela dividiu e o EGR só controla os gases do cilindro 1, 2 e 3. O cilindro 4, 5 e 6 eles entram direto no turbo sem controle dessa válvula de recirculação. Então a Mercedes só recircula os gases do cilindro 1, 2 e 3. E além disso, né, ela fez esse turbo assimétrico para substituir o turbo de geometria variável. E além, ela também tirou a válvula de controle de pressão do turbo, a Westgate. Esse motor ele nem tem nenhum tipo de controle de pressão. É um turbo bem simples. Por que isso? Porque com esse sistema assimétrico e com esse sistema de válvula EGR gerenciada ali, ela consegue tirar a pressão do escapamento do cilindro 1, 2 e 3 do turbo. E assim ela consegue controlar a pressão. Ela pode recircular totalmente os gases do cilindro 1, 2 e 3 novamente para ele, na admissão, né, aliviando a pressão do turbo. Como ela pode também fechar totalmente essa válvula EGR e mandar a pressão total para o turbo do cilindro 1, 2 e 3. E como é mais restrito a passagem aqui, é como se fosse o turbo de geometria variável com as aletas fechadas, né? Então elas vão fechar e acelerar o ar. Então foi uma sacada bem interessante da Mercedes-Benz, esse turbo assimétrico, é um turbo bem simples, não tem nada aqui para estragar, né? É só um turbo daqueles bem mais antigos, convencionais, sem nada agregados a eles, né? Ela só fez uma geometria assimétrica e conseguiu resolver esse problema ali dos turbos de geometria variável. Então ele tem uma pegada boa em baixas rotações. Esses novos motores Euro 6 eles têm muito torque em baixíssimas rotações. Praticamente da marcha lenta já vem muita potência e torque. Então ela consegue isso com esse turbo de geometria, esse turbo assimétrico.
Esse turbo é patenteado pela Mercedes-Benz, então a gente não vai ver isso aqui em nenhum outro motor. Então é só nos motores da Mercedes-Benz. É bem interessante esse sistema que ela usou, né? Com essa simples válvula EGR, ela eliminou um monte de coisa do lado do coletor de admissão. E com esse simples turbo assimétrico, ele eliminou também um monte de coisa que ia junto com o turbo. Então olha como que a engenharia da Mercedes-Benz foi jogando um monte de coisa fora e deixando o motor mais simples e mais eficiente, que é mais excelente, né? Olha os os comandos ocos, né? Você vê que é um motor que ele é aliviado, né? A Mercedes ela se preocupou com o peso desse motor. Comandos de válvulas ocos, né? É algo difícil de a gente ver em motores de caminhão, por exemplo, né? É algo difícil de ver. E ele usa 4 comandos, né? Esses comandos de baixo aqui são os comandos de válvula, realmente, com os lobes. E os de cima são os cames, né? Os roletes, né? Que faz o balancinho roletado, né? O balanceiro que vai acionar a válvula. Um sistema já usado pela Volvo há muito tempo, né? E antes da Volvo, outros fabricantes usavam isso, né? Honda, enfim. Então a Mercedes-Benz ela mudou bastante nessa linha de motores, né? Abandonando aquele sistema tradicional varietado por esse novo roletado no cabeçote, tocado por trem de engrenagens traseiro, muito confiável, totalmente tocado por engrenagem. Lembra muito o Volvo aqui, muito mesmo. Então tá aí as partes móveis, o pistão, né? Aliviado também, os anéis são novos para diminuir atrito com a camisa, com o brunimento da camisa. A superfície lateral do pistão também tem um tratamento, um depósito aqui, um filme para diminuir atrito com a camisa. Então, pistões bem aliviados, né, com peças de baixo atrito. A camisa também tem esse material laranja aqui. Ele usa camisas úmidas removíveis, né, esses motores grandes todos são assim. Usa as camisas removíveis, refrigeradas pelo líquido de arrefecimento do motor. E no caso desses novos motores da Mercedes, ele tem esse depósito, né, esse filme de material aqui na camisa para diminuir atrito com o pistão. É Nicasil? Não sei, eles não falam. Os pistões, também pistões aliviados, né, com desenho da câmara de combustão novo, como eu falei, para otimizar a combustão. A pressão de injeção desses bicos injetores é 2.700 bar. Só que é interessante esse motor que a bomba de alta não consegue pressurizar o duto único com 2.700 bar. Esse bico injetor ele amplifica a pressão de injeção. Então o bico injetor ele ajuda a bomba de alta nesses motores e a Mercedes-Benz chama de Expulse, né? E está na segunda geração já nesse novo motor da Mercedes. Então para chegar, né, nessa pressão de 2.700 bar, o bico ajuda a bomba de alta, o bico ele amplifica a pressão de injeção do diesel nessa segunda geração do Expulse, sistema Expulse que a Mercedes chama. Com certeza também é um sistema patenteado pela marca. 4 válvulas por cilindro, né? 2 de admissão, 2 de escapamento. A nova câmara de combustão, né? Com desenho novo para esses novos motores Euro 6. Sempre que se aumenta a pressão de injeção de diesel, você também consegue colocar mais ar, porque você consegue misturar o diesel com mais ar de uma maneira mais homogênea, né? Sem criar fumaça, né? Então você faz um desenho novo da câmara de combustão e repara como o pistão é aliviado. Tem essas galerias aqui para dar reforço, né? Já que ele é bem aliviado, precisa ser reforçado para não quebrar. E a Mercedes aproveita aqui e cria uma linha de lubrificação aqui, aqueles jet coolers que vão lá embaixo do bloco. Acaba borrifando o óleo aqui dentro dessas galerias aqui na lateral aqui para refrigerar o pistão. Então é um pistão que foi cuidadosamente desenhado para esses novos motores Euro 6. Eles são mais aliviados e com a câmara de combustão com desenho novo e bem eficientes, né? Quanto mais leve é o pistão, menos potência ele rouba do motor, né? Da combustão, menos energia ele perde da combustão, mais eficiente é o motor.
Está aqui mostrando como a válvula EGR funciona, né? Como eu falei, só o cilindro 1, 2 e 3 ela recircula só deles, né? Ela totalmente fechada alimenta o turbo com pressão máxima, né? E aí ela pode trabalhar totalmente aberta, né? Então todos os gases gerados pelo cilindro 1, 2 e 3 é recirculado. Por exemplo, quando o motorista do caminhão não está numa subida, não está exigindo do caminhão, está ali meio pedal ou só relando no acelerador. Então o motor fecha totalmente, recircula totalmente os gases do cilindro 1, 2 e 3. E você pode até usar isso para limpar o DPF, porque esses motores Euro 6, além do EGR, eles têm aquele catalisador de oxidação com DPF e incinerador, e depois dele ainda vem o SCR, que é aquele catalisador com Arla. Então ele tem aquele tanque também de Arla 32, então é um sistema bem complexo. Então quando essa válvula EGR ela fecha e deixa todos os gases de escape do cilindro 1, 2 e 3 ser recirculado, ela esquenta mais o coletor de escapamento e assim ajuda a limpar o DPF, que o DPF é um filtro de obstrução, né? Ele segura um certo diâmetro de fuligem, não passa, fica lá e ele vai entupindo. E chega uma hora que ele tem que ser limpo, né? Então a Mercedes-Benz usa essa válvula EGR para isso, ele fecha totalmente. Então todo aquele calor gerado pelo cilindro 2, 3 volta para o motor, então ele esquenta mais ainda e aí vai para o escapamento e acaba limpando o DPF junto com o incinerador. Então é bem interessante essa função da EGR que a Mercedes-Benz adotou, né? Ou então ela pode abrir na metade, né? Parte é regenerada, parte vai para o turbo para dar pressão, né? Quando está em carga máxima, por exemplo, quando o motor está sendo exigido. E quando o motorista precisa de potência máxima, e aí fecha a EGR e vai tudo para o turbo, aí vem pressão máxima. Então é um sistema que a Mercedes inovou aqui, né? Nesse coletor de escapamento assimétrico, né? Ele não é simétrico, o coletor não é simétrico, o turbo não é simétrico, é tudo assimétrico. Com isso ela conseguiu fazer esse monte de melhorias no motor, né? Até a injeção de combustível desse motor também é assimétrica. Tem horas que o cilindro 1, 2 e 3 não está injetando diesel. Como eu falei, se essa EGR aqui estiver totalmente recirculando os cilindros 1, 2 e 3, não vai precisar injetar diesel. Não vai precisar. Então corta a injeção do cilindro 1, 2 e 3 e injeta mais no 4, 5 e 6. Então o sistema de injeção eletrônica desse motor também funciona de maneira assimétrica. Então a Mercedes-Benz ela mexeu bastante com esse sistema assimétrico, né? Todo esse motor funciona dessa forma. E com isso ela conseguiu eliminar um monte de sensor e peças. O motor ficou mais barato e o melhor, mais eficiente e com menos coisa para quebrar, né? Tá aqui a potência máxima dele é de 530 cavalos e 2.600 Nm de torque máximo. Grande parte desse torque já vem em baixíssimas rotações. A partir de 900 rotação já tem muito torque, 900 RPM já tem muito torque, né, e vai ali até quase 1400, 1500. A potência máxima desse motor é lá em 1800, mas desde a marcha lenta já tem muito torque. Isso que faz esses motores serem tão eficientes e gerarem pouco gases nocivos, né, ao ambiente, já que eles são Euro 6. Né? Então o que faz esses motores gerar também pouco gases nocivos e serem enquadrados no Euro 6 é eles funcionarem em rotações bem baixas, já que todo o torque vem muito lá embaixo. No Brasil não vai demorar para eles chegarem, acho que 5 anos ainda no futuro aí para eles virem para cá, mas um dia chega. Então é só isso que eu tinha para falar, pessoal. Até o próximo vídeo.